Continuando ainda no mesmo texto bíblico do Salmo 113, versículos de 5 ao 8. Essa segunda parte eu quero te dizer que homens e mulheres são erguidos por Deus do pó para o trono. Não há um exemplo maior do que José. José ele foi erguido da prisão para governar o Egito. Todos nós sabemos o que fizeram com José. José foi vendido por seus irmãos, mas mesmo assim Deus teve misericórdia dele e ele conseguiu ser governador de Egito. E ainda lá, o faraó ele precisava de alguém que interpretasse o seu sonho. Então, o que fez José? José ele foi chamado e aí se pôs de pé e interpretou o sonho deste grande faraó. Então, faraó entendeu que José era um homem que tinha, assim, uma mente acima dos outros, ficou como a segunda pessoa do rei. Depois do rei, quem era o mandatário era ele. Então, como falamos, José ele passou por grande sofrimento, muitos sofrimentos, até chegar onde chegou. O que aconteceu? Deus o libertou, lhe deu a vitória e, portanto, ele hoje é considerado uma das pessoas influentes, porque ele, além de ter interpretado o sonho de Faraó, Deus deu a ele esse grande cargo que ele tinha posto em toda a terra do Egito. Então, o que isso significa? Significa que José era uma pessoa que não tinha nada, era apenas considerado um prisioneiro e ele foi erguido até a segunda pessoa do rei. Temos um outro exemplo. Davi erguido de trás do curral das ovelhas para o trono de Deus. Quem era Davi? Davi era uma pessoa que ele trabalhava com as ovelhas no campo e aí que Deus fez com ele? Tirou ele do curral das ovelhas e tornou-se ele como rei de Israel. Temos um outro exemplo, o exemplo de Esté. Esté, ela foi erguida da condição de escrava e exilada, a rainha da Pérsia. Mas ela venceu, porque ela foi uma mulher vitoriosa, ela creu que Jesus podia o salvar, ela fez oração, ela chamou o seu povo, conversou com seu pai e depois contou toda a trama que estavam fazendo com o seu povo. Então, ela foi vencedora no nome de Cristo Jesus. Amém? Então, o que eu tenho a concluir? Que o nosso Deus é aquele que não faz acepção de pessoas. Deus ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são e para que nenhuma carne se glorie perante ele.